nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite. Te agradecemos porque nós cremos, Deus, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é atual, a Tua palavra é eterna, Senhor. E a Tua palavra é para nós nessa noite. Nós a recebemos com o coração aberto, com a Tua misericórdia, Pai. Fala ao nosso coração porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos da Tua presença mais do que nós precisamos em toda a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Hoje, Senhor, se faça no meio de nós, Pai, em nome do Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite. Amém. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Amém. A palavra de Deus é muito boa. Essa palavra, praticamente todo mundo já deve ter dado uma lida no livro de Isaías, o profeta Isaías. E essa é uma palavra que, quando a gente lê, o nosso coração se enche de alegria. O nosso coração se enche de esperança. Primeiramente porque ela é a palavra de Deus. O profeta Isaías, ele veio algum tempo depois do profeta Jonas, alguns anos depois do profeta Jonas, e ele é um profeta muito impactante no Antigo Testamento, porque ele é um profeta que começa a trazer esperança. Hoje eu estava vindo aqui para a igreja e eu vi, no meio do caminho, eu vi um carteiro, né? Eu acho que é uma profissão até que está diminuindo um pouco, né? Todo mundo preferindo receber coisa pelo e-mail, por WhatsApp. Mas eu vi um carteiro e está até meio difícil, né, de a gente achar carteiro ultimamente, só o pessoal entregando uma encomenda grande. Mas carta, geralmente o pessoal está começando a preferir pelo e-mail. E eu pensei uma coisa muito interessante. Como que o carteiro ele tem uma grande responsabilidade, né? Vocês já pararam para pensar? Às vezes um carteiro, não que ele detém esse poder, mas às vezes o carteiro ele tem uma notícia que pode ser trágica para uma pessoa, ou pode ser de esperança para uma pessoa. Às vezes pode ser uma sentença, às vezes pode ser algo da justiça, às vezes pode ser uma notícia distante. Hoje a gente não tem muito mais isso, né? Recebe uma carta de alguém, é muito difícil, mas ele pode trazer tanto uma notícia boa quanto uma notícia ruim. Basicamente é isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Eles eram oráculos do Senhor, eles traziam a palavra através eles escreviam, ou eles anunciavam, eles se faziam como porta-vozes em algumas regiões, e eles traziam esperança ou traziam tragédia para as pessoas. Existiam oráculos de salvação, oráculos de consolo, oráculos de juízo, oráculos de edificação. Os profetas eles traziam um confronto para as pessoas. E o profeta Isaías é basicamente o profeta mais marcante do Antigo Testamento. Porque boa parte da sua literatura profética traz muito a respeito de quem seria o Cristo, quem seria o Messias que viria libertar Israel. Ele vem depois de um tempo, durante o seu período, né, ele profetizava junto com Miqueias, e ele vem depois, juntamente ali no tempo onde Samaria cai, o Reino do Norte, vocês lembram? O Reino do Norte era aquele que se separou de Judá, depois que Salomão morreu, e o Judá geralmente eram os reis que temiam mais ao Senhor, nem todos temeram ao Senhor, e os reinos do Norte, ninguém temeu de fato ao Senhor. E ele era do Reino do Sul, ele profetizava para a casa de Judá. Isaías ele traz uma mensagem de esperança. Só que algo acontece, ele vem lá de 740 a.C., né, e é engraçado como existe um provérbio 15:30, que Salomão escreve, que fala que o brilho nos olhos alegra o coração, mas uma boa notícia fortalece até os ossos. Basicamente é isso que começa
Isaías começa a falar a partir do capítulo 40. Por quê? Porque se você já teve a oportunidade de ler o livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, os oráculos de Isaías são de juízo, são de sentenças contra o povo. São ais, você pega toda aquela parte, ai de ti, ai de ti, ai de ti, ele fala contra Judá, contra Israel, ele fala contra o Egito, ele fala contra a Síria, ele fala contra todos os povos. Basicamente é um julgamento do mundo que Isaías traz. E ele tem aquela famosa passagem, porque ele viveu durante o período lá do rei Uzias e do rei Ezequias. O João pregou há um tempo atrás a respeito da oração de Ezequias, né? Ele viveu durante esse período e no capítulo 6 ele fala, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. E ele começa a mudar a sua perspectiva, não porque ele queria, mas porque o Espírito de Deus o estava manifestando. A partir do versículo, até o versículo 39 é só desgraça. É só coisa ruim que acontece. Ele começa a trazer muito juízo para o povo, ele começa a trazer, basicamente, até uma desesperança para o povo. Eles ainda não tinha acontecido nada com Judá, mas ele começa a sentenciar, falando que existiria um julgamento, falando que ia acontecer, falando que Deus ia trazer julgamento sobre aquele povo por conta da iniquidade. Porque, basicamente, todos os profetas, isso é uma coisa básica para todos nós entendermos a respeito de toda a literatura profética. Os profetas sempre falam a respeito da aliança com Deus. Ponto. Os profetas não trazem nada de novo, gente. Por mais que isso não soe estranho, os profetas não trazem nada de novo, a não ser algumas literaturas do futuro, daquilo que está por vir. Mas a grande maioria, 99% daquilo que os profetas falam, é a respeito, vocês quebraram a aliança com Deus e por isso vocês serão julgados. Basicamente isso. Deus ele havia feito alianças com o povo de Israel e por conta da quebra dessas alianças, os profetas foram enviados. Eles foram perseguidos, torturados, a gente lê no livro de Hebreus, eles foram caçados, cerrados ao meio, porque eles falavam a verdade. A grande maioria, quando você pegar um livro profético, se você estiver lendo algum livro profético, você vai ver que é a respeito de aliança. Não só Israel, os outros povos também. Deus fazia aliança também com os outros povos. Deus ele quer restabelecer um relacionamento com todos os povos. E basicamente o que ele traz até o capítulo 39 é juízo. É juízo. Alguns teólogos vão dividir o livro de Isaías em dois. A primeira parte, até o 39, são tudo a respeito de juízo. Algumas partes aparece até um consolo, fala de salvação. Depois eles chamam de Deutero-Isaías. Eles falam a respeito de uma mudança, não uma mudança de mentalidade, mas uma mudança de tom. Ele passa do juízo e agora ele transforma a sua mensagem para consolo. Ele começa justamente o versículo 40 falando, consolai, consolai. Entre o versículo 39, o capítulo 39 e o capítulo 40, a gente não sabe quanto tempo decorreu. Até porque muitas dessas profecias aconteceram quase uma geração e meia depois de Isaías. Ele não viu boa parte disso. Tanto que quando ele chega para o rei Ezequias, se você lê o capítulo 39, ele fala que os seus filhos vão ser levados em cativeiro. E o que o rei Ezequias fala? Ainda bem, porque durante a minha vida vai ter paz. Olha só, que beleza esse rei, hein? Não está nem aí para ninguém. Ele queria que o tempo dele fosse de paz. Então essa mudança, na verdade, era juízo para consolo. Geralmente, todos esses juízos que Deus dá são, geralmente não, sempre, são justos. São justos. Muitas vezes os juízos que nós recebemos em nossa vida são justos. O juízo de Deus sobre mim, sobre você, é justo. Não tem como questionar. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós cometemos algo de errado, e Deus ele traz um juízo sobre a sua vida, que esse juízo é muito pouco se comparado ao juízo final, ao juízo verdadeiro, se Ele traz um juízo sobre a tua vida, Ele é justo.
Deus, ele às vezes traz alguma notícia ruim, alguma tribulação para a tua vida, ele permite que isso aconteça, até porque você basicamente lê todo o Novo Testamento, os apóstolos falando que toda tribulação traz perseverança, traz esperança, traz fé, traz confiança. Por quê? Porque você é provado. É necessário que você passe por um determinado teste, porque às vezes você também errou, porque você é indigno. Na verdade, não significa só que você errou. Você vê a vida de Jó. Jó não tinha errado. Aliás, ele pensava que não tinha errado, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você pode ser o que nasceu na igreja, cresceu na igreja, mas você é pecador e você merece o juízo de Deus. O juízo de Deus é justo. Todas as vezes que você se deparar com algum juízo sobre a sua vida, você deve entender que aquilo é justo. A palavra de Deus diz que nossa justiça é como trapo de imundícia, nós não compreendemos a justiça. E basicamente ele começa falando a respeito desse juízo. O juízo, muitas vezes, eu coloquei aqui, ele aparece porque nós colocamos a nossa esperança em outras coisas. O juízo de Deus muitas vezes vem porque você coloca a sua esperança em outras coisas. No seu trabalho, no seu dinheiro, nas notícias dos jornais, nas expectativas do mercado, na sua riqueza, na sua poupança, nas suas ações, no seu fundo de garantia, no seu vigor, na sua força. Muitas vezes a tua esperança é muito, muito lançada nessas coisas. Na sua família. Afinal de contas, se você precisar e necessitar de alguma coisa, você corre para alguém, ou você corre para o seu banco, ou você corre para vender alguma coisa sua. Às vezes você, não que você não deva guardar, que você deva ter princípios, você deva ser organizado financeiramente falando, e honre a Deus financeiramente falando também, mas às vezes, na verdade muitas vezes, nós colocamos as nossas esperanças em ídolos do nosso coração. Nosso status, nossa fama, nossa rede social, nossa aceitação, nosso reconhecimento, nossa carta de contatos, não é verdade? Nós temos tantos contatos, eu tenho um contato aqui, eu tenho um contato ali, e as suas esperanças não são depositadas em Deus. Israel colocou sua esperança no Egito, Israel colocou sua esperança em outros deuses, em outros ídolos. Se tem uma coisa que Israel não foi monoteísta. Israel não acreditou num Deus só. Israel acreditou em vários deuses. E às vezes nós aqui sentados em 2021, a gente fala, é verdade, esse povo é ruim mesmo. Se fosse eu, tacava o raio em todo mundo. Mas, na verdade, os nossos ídolos se transformaram. Nossos ídolos agora moram dentro de nós. O juízo de Deus geralmente vem através dessa sua esperança errada. Dessa sua esperança errada. Que mundo injusto. Oh, mundo injusto, às vezes a gente fala. Não, você é injusto. Por isso você colhe injustiça. Por isso você colhe juízo de Deus. Você lembra quando Davi, ele em 2 Samuel 24, ele faz o censo. Você lembra? No final da vida de Davi, o cara vai e faz o censo, porque ele queria ver como é que estava, talvez uma forma de orgulho. Ele faz o censo e Deus ele vê aquilo como uma forma de orgulho, porque talvez ele estava colocando a sua esperança no poder, no poderio militar que ele tinha, no tamanho daquele povo de Israel que ele tinha. E Deus ele chega e sentencia Davi a 3 tipos de juízo. Ele deveria escolher. E algo magnífico que Davi fala, e é algo que nós mudamos a chavinha agora no livro de Isaías. Davi fala o seguinte, 2 Samuel 24:14, grande é a minha angústia. Ele entendeu que ele tinha praticado e colocado sua esperança em outra coisa. E ele fala assim, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Até mesmo os juízos de Deus podem significar misericórdia de Deus. Até mesmo uma cruz pode significar misericórdia de Deus.
Até mesmo a doença pode significar misericórdia de Deus. Até mesmo a tribulação pode significar misericórdia de Deus. Até mesmo perseguição pode significar misericórdia de Deus. O problema é que a gente não enxerga. O problema é que a gente quer ver tudo da forma como a gente quer ver. Esperança não é isso. Esperança em Deus não é isso. Esperar no Senhor não é isso. E a gente deposita sempre. Mas Davi fala, prefiro cair nas mãos do Senhor. E agora Isaías, ele completa seu livro, 39 capítulos de juízo, falando sobre juízo. E ele vira a chave falando agora, consolai, consolai. Consolai. Porque a gente lembra bem que no Novo Testamento a gente vê que Paulo escreve que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós merecíamos a desgraça, a desonra, o juízo, mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Isso é misericórdia. E ele começa falando, consolai, consolai Jerusalém. Se você voltar ali no primeiro versículo de Isaías 40, ele fala assim, consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém, anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os teus pecados. Misericórdia. O profeta Isaías agora começa a profetizar misericórdia e graça da parte de Deus. Misericórdia. Sabe o que ele começa a trazer agora? Esperança no Senhor. Esperança no Senhor, porque geralmente todos nós colocamos nossa esperança em alguma coisa. Ou em Deus ou em outra coisa. Essa é a verdade. Todos nós colocamos a esperança em alguma coisa. Ou é em uma coisa ou em outra. Ou é em Deus ou é em outra coisa. E o interessante é que a esperança, quando ela não encontra a suficiência no Senhor, ela pode ser agonizante e ela pode ser uma expectativa terrível. A esperança em dinheiro, a esperança numa promoção de trabalho, a esperança em pessoas, a esperança em status, a esperança em uma herança, a esperança em algo. Muitas vezes ela se torna agonizante, ela se torna uma tortura para nós, porque na verdade a nossa esperança não deve estar nessas coisas. Não deve. Então o profeta Isaías, ele começa a falar, a sua iniquidade acabou. Ele começa a pavimentar aquilo que ele vai falar. Depois ele começa falando, uma voz que clama no deserto, preparai o caminho, e ele continua falando a respeito de várias coisas. Enquanto ele vai falando, ele vai ministrando e falando a respeito de que Deus ele traria essa misericórdia. E ele fala, ele continua, e se você perceber, a partir desse capítulo 40 até o capítulo 66, tudo é consolo. E quantas vezes nós precisamos de consolo? Quantas vezes um filho que se machuca, ele precisa do consolo do pai? Quantas vezes nós precisamos apenas de um consolo de Deus? Um consolo pela sua palavra, um consolo por sua presença. Consolai, consolai, consolai. Isaías 40, o Dr. Mark Lloyd Jones, que foi um grande pregador, ele falava que Isaías 40 era o evangelho encapsulado no Antigo Testamento. Se você lê a partir o capítulo 40 inteiro, você vai perceber que tudo é boas novas, boas notícias. Tudo você percebe que Deus está trazendo uma esperança de Messias, de futuro, de salvação, de redenção. Então, o Novo Testamento, resumido, já está escrito aqui. Isaías 40. Isaías 40 traz essa perspectiva para nós. E ele continua falando sobre consolo.
Eu e você precisamos de consolo, queridos. Não é verdade? Amém? Só os irmãos aqui precisam? Todos nós precisamos. Se você não precisa, um dia você vai precisar. Essa é a verdade. Um dia você vai precisar. Porque o consolo de Deus se faz necessário na vida do cristão. O cristão precisa conhecer o consolo de Deus. O cristão precisa conhecer o consolo de Deus. No final, ele fala o quê? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as asas, com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Ele finaliza esse capítulo falando que aqueles que realmente esperam no Senhor não vão se cansar, não vão sofrer as consequências do desânimo. Aqueles que têm a esperança em Deus não vão se frustrar. Por mais que demore, não vão se frustrar. Mas afinal de contas, eu acho que muitas vezes a gente ou não pensa, o que é esperar no Senhor? Como eu posso esperar no Senhor? Você já parou para pensar e meditar a respeito dessa passagem? O que é esperar no Senhor? Simplesmente você sentar e não fazer mais nada? O que é esperar no Senhor? Esse próprio capítulo ele vai trazer as respostas para nós. O consolo, ele vem com uma série de mensagens. Esse consolo, ele vai trazendo algumas mensagens. Eu separei em 3 partes aqui nesse capítulo, que nós podemos identificar o que é resumidamente esperar no Senhor. O que é esperar no Senhor? Primeiro, a primeira coisa que o profeta vai falar é: preparem o caminho, preparar o caminho. O que é preparar o caminho que está entre o versículo 3 e 5? Preparar o caminho, primeiramente, é reconhecer a obra de Cristo. Porque preparar o caminho, eles tinham um entendimento que viria um Messias. Preparar um caminho é entender que Cristo veio e está vindo. É um negócio meio paradoxal, mas o reino de Deus, na verdade, é isso. Ele veio e ele ainda está por vir. Essa é a mensagem primeira que ele traz aqui. A primeira mensagem que ele traz é: preparem o caminho. Preparem o caminho. Você conhece essa profecia por conta de João Batista, que pregava o arrependimento, e a mensagem de João Batista era a respeito de arrependimento, ou seja, para primeiramente esperar no Senhor, arrependa-se. Arrependa-se. Não há quem espere no Senhor sem arrependimento. Se você não se arrependeu da sua vida e não tem o costume de se arrepender dos seus pecados e das suas iniquidades, você espera em outro Deus, mas não no Deus da Bíblia. Arrependam-se. Esse foi a primeira parte que ele começa a falar. Preparar o caminho. A segunda parte, eu falei que era 3, eu separei na verdade em 4. A segunda parte é conhecer melhor quem é o homem. Olha só que interessante. Versículos 6 ao 8, olha só. Uma voz diz: proclame, e alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O entendimento a respeito da humanidade é muito importante na vida do cristão. É muito importante. Você que é da igreja, você que é líder, discipulador, você que está chegando agora, você vai compreender a si mesmo, ao mundo e como exercer as coisas da igreja se você compreender a respeito do homem. A doutrina do homem segundo a palavra de Deus, é algo extremamente importante. Nós precisamos compreender um pouquinho mais a respeito do homem, para nós sabermos como lidar com o homem, como lidar com nós mesmos.
Então, primeiro, nós precisamos entender mais sobre o homem. Todos os homens são pecadores, estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens são frágeis. Que é o homem para que te contemple? Que é o homem? Vários versículos a gente vê que fala a respeito do homem, da fragilidade do homem. O homem é como vento passageiro, como um vapor. O homem, ele passa dessa terra. Então, compreender mais a respeito do homem também faz parte de ter esperança em Deus. Porque se você compreende mais a respeito do homem, você não espera no homem. Olha só. E compreendendo mais ao homem, você compreende mais a si mesmo. A doutrina do homem é fundamental. O pastor Edson sempre fala de um livrinho chamado Doutrinas Bíblicas, do Mayan Perlman. Esse livro é essencial para todo cristão. A gente estuda no seminário. Lá tem uma parte só a respeito de doutrina do homem, vários versículos que falam a respeito do homem. Porque se você medita a respeito do que é o homem, o que a Bíblia diz que é o homem, você vai esperar melhor no Senhor. E conhecer a si mesmo, conhecer a sua história, conhecer quem você é, conhecer que você é passageiro, conhecer que o teu carro, as tuas roupas, o teu diploma, uma hora vão ser descartados. Uma hora ninguém vai ligar mais. Uma hora você não está mais aqui. Compreender a doutrina do homem, compreender o homem é também esperar no Senhor. A terceira parte é conhecer melhor o poder da palavra de Deus. No versículo 8 está isso. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Quão importante é a doutrina das Escrituras, queridos. Quão importante é nós sabermos que a palavra é infalível, inerrante, ela é inesgotável, ela é necessária. Quão importante é que todos nós, quem dera que todos nós tirássemos tempo para meditar na palavra todos os dias, de noite e de dia, como diz o livro de Josué 1:8, medita na palavra de dia e de noite. A palavra do Senhor permanece para sempre. Você é passageiro, eu sou passageiro, mas a palavra de Deus permanece. Reis morreram, imperadores morreram, Platão, Aristóteles, Confúcio, tantos grandes homens, até homens de Deus, John Wesley, George Whitefield, grandes homens de Deus, Billy Graham, faleceu há pouco tempo atrás, passaram. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é eterna. Martinho Lutero dizia isso, a palavra de Deus não é antiga e nem atual, ela é eterna. Para todos os problemas da humanidade, a palavra de Deus é suficiente. E quando você compreende a necessidade de você ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, você compreende que você deve esperar no Senhor. Duvido, queridos. Se você ficar assistindo YouTube toda hora, Netflix, você vai pôr a sua esperança aonde? Se você não abre, que seja um provérbio ao dia, e se deleita na palavra de Deus, o que será da sua esperança? O que será do seu coração? O que será da sua mente? O que será do seu emocional? O que será do seu psicológico? O que será da sua vida, do seu futuro, se você não pegar a palavra de Deus, que é eterna? A palavra de Deus, ela traz um peso de eternidade para a sua vida que é imortal. Que é mortal. Que você está aqui agora e daqui a pouco você desfalece, morre. A palavra de Deus, ela é que faz você compreender o ser de Deus. E esse é o nosso próximo ponto. Conhecer melhor quem Deus é. Versículo 9 ao 26. Eu não vou ler tudo porque é bastante versículo, mas basicamente Deus começa a falar: ó Sião, você que anuncia, versículo 9, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte, ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante a mão, levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá: eis aí está o seu Deus.
Eis aí está o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Você conhece o seu Deus? Você de fato conhece o seu Deus? O teu Deus precisa ser conhecido tanto do teu intelecto, quanto do teu coração, quanto da tua prática. Você precisa conhecer as doutrinas também fundamentais a respeito de Deus. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus, ele é um ser eterno. Deus, ele é um ser santo, bom. Ele é amoroso. Se você compreende essas coisas, você passa a viver, porque andar com o Senhor, você experimenta a presença de Deus. Para você ser consolado por esse Deus, você precisa conhecer a esse Deus e andar com esse Deus. Para você que é pecador, que chora diante da presença de Deus e que chora também recebendo a graça de Deus, você precisa entender que você necessita saber quem é o seu Deus. Vai aqui na rua. Você acredita em Deus? Pergunta para qualquer um aqui. Vai na padaria ali. Vai na balada ali. Pergunta ali. Você acredita em Deus? Acredito. Claro. Vai na sua faculdade, no seu trabalho, para o seu chefe, para os seus funcionários, para a sua família. Você acredita? Claro que acredita em Deus. Acredita em Deus, tenho fé em Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus relativo é esse? Que Deus pequeno é esse? Porque, na verdade, muitas pessoas têm um Deus tão pequeno que elas se tornam tão pequenas junto com esse Deus. Elas esperam um Deus que talvez cumpra todas as coisas para ela, um Deus que não é justo, que Ele é amoroso ao extremo, e que ele realmente não liga para o que ela faz ou deixa de fazer, ou que Ele talvez seja um Deus muito duro e que Ele não é perdoador. Quantas pessoas no meu tempo de seminário eu encontrava? Muitas pessoas que falavam assim, eu não tenho jeito, Deus não vai me perdoar nunca. Falta de conhecimento de Deus. Quantas pessoas? Eu evangelizei na Augusta, já fui para o sertão, já fui em tanto lugar, e as pessoas ainda têm essa percepção. Eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais jeito. E quantas, no oposto, acham que podem viver de uma forma completamente displicente, porque acham que Deus é um Deus que não é justo, que não traz juízo. Nunca leram os 39 capítulos de Isaías, os primeiros. Deus é um Deus justo e os seus juízos muitas vezes são misericórdias. Muitas vezes são misericórdias. Então conhecer o ser de Deus, e não é conhecer, como o Jó falou no final do livro, na sua história ele fala, antes eu conhecia de te ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Você tem visto ao Senhor? Na verdade, precisa ser um equilíbrio. Não é necessariamente ver como Isaías viu, o alto e sublime trono, assentado com os querubins rodando. Na verdade, não. Você vê o Senhor, o teu Deus, pelas manhãs. Você vê o teu Deus, o Senhor, na palavra de Deus. Você vê o Senhor, o teu Deus, nas misericórdias que Deus te dá durante o teu dia. Na sua xícara de café. Eu vejo muito Deus na minha xícara de café. Só pode ser Deus que inventou essa coisa. Café e açaí. Você percebe Deus nas suas práticas e liturgias diárias? No seu trabalho? Na sua conduta? Você encontra Deus na tua dor? Você encontra Deus nas pessoas? Você encontra Deus na natureza? Você encontra Deus na palavra? A palavra precisa ser a principal. Aquilo que foge da palavra não é Deus. Você entende que a fé, na verdade, vem pelo ouvir, ou pela pregação, como se é o significado da palavra, vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé nesse Deus vem pela palavra de Deus. Então, compreender a Deus também é esperar em Deus.
Olha que interessante. Abra lá no Salmo 104. A gente vai ler alguns versículos a respeito desse teu Deus. Porque ele fala aqui: eis aí está o seu Deus. No Salmo 104. Abra no Salmo 104. Para a gente tentar meditar a respeito um pouquinho de quem é esse Deus. Salmo 104 vai falar a respeito que Deus ele é o sustentador de todas as coisas. Salmo 104, versículo 27. Olha o que está escrito. Vamos voltar um pouquinho. Versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das suas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti, que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Você compreende que Deus é o Deus sustentador de todas as coisas? Do seu trabalho, querida. Você realmente acha que é você que sustenta o seu trabalho, o seu talento? Porque sua loja vende, porque você conseguiu clientes novos, porque você recebeu uma promoção? Você realmente acha que você tem capacidade? Claro que Deus te dá capacidade, dons e habilidades. Mas você não consegue compreender que, na verdade, Deus é o sustentador do seu trabalho. Se você não colocar esperança no seu Senhor, aonde você está colocando? Quem traz os clientes é Deus. Quem faz você fazer uma venda é Deus. Quem faz, quando você vê o pessoal plantando no campo, se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a chuva, se não fosse o sol, se não fosse a fotossíntese, todas as coisas que Deus criou, você não teria o seu café da manhã hoje. Você já parou para pensar o quão dependente da soberania de Deus você é? O café tá caro, vocês viram? Rapaz, só café Pelé agora. R$ 15 o café, por conta da geada que deu aí. Tava frio. Você já parou para pensar o quão frágeis nós somos? Se esfria, se esquenta, se existe alguma alteração, se existe alguma pandemia, se existe uma crise, se existe uma manifestação, se existe uma greve, todo mundo sofre. Essa pandemia veio para mostrar muito isso. Ninguém está a salvo. Ninguém. Eu li a notícia uma vez acho que era o CEO, o presidente do Santander, que ele pegou Covid no começo da pandemia e ele faleceu. E a filha dele falou o seguinte: meu pai tinha todo o dinheiro necessário para qualquer tratamento, mas lhe faltou o ar, que é de graça. Deus é sustentador de todas as coisas. Deus é sustentador de todas as coisas. Eu não sei, nós não sabemos, queridos. Não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o Brasil do ano que vem, daqui 10, 5 anos, não sabemos. Mas Deus sabe. Mas Deus é sustentador de todas as coisas. Mas Deus é que sustenta o teu trabalho. Se você parar para perceber, às vezes você come um pão de manhã, reduza o pão na sua vida, fica uma dica aí para você, sem glúten, né? Mas se você come um pãozinho de manhã, você já parou para pensar o processo que é até chegar à sua casa? O plantio, a coleta, amassar o trigo, o transporte,
o pessoal do marketing que vende, o pessoal do financeiro que vende para outro lugar, que vende para distribuidora, que vende sei lá o quê, que chega no mercado, o cara que faz o pão, o talento que o cara tem para fazer um pão. Muito difícil fazer um pão, gente. Alguém sabe fazer pão aí? Às vezes o talento que ele tem para fazer o pão, para você ir lá comprar, pagar no caixa e chega na sua mesa, você não vê que isso é misericórdia de Deus? Isso é misericórdia de Deus. Jeremias 14, 22 fala o seguinte: será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus por si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Nós precisamos confiar que Deus é provisão. Terceiro, na adversidade, Isaías 8, voltando um pouquinho, Isaías 8, 17 diz o seguinte: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. A Ele aguardarei. Olha só, Isaías estava falando a respeito dentro do juízo. Eu estou esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Muitas vezes Deus, Ele aparentemente está escondendo o seu rosto de nós. Mas mesmo assim, queridos, nós precisamos aguardar no Senhor. Se nós não ouvimos a voz de Deus, se nós não vemos uma porta aberta, se nós não vemos uma solução adiante, se nós não temos esperança no horizonte, mesmo assim, aguardaremos no Senhor. Sempre precisamos relembrar quem Deus é. O cristão que se preze sempre precisa relembrar quem é esse Deus. Sempre necessita relembrar constantemente quem é esse Deus, quem é esse Deus, quem é esse Deus. Os judeus, eles falam aquela oração, Shema Israel, aquela oração que fala, escuta, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus é único. E eles repetem aquela oração, eles repetem, mas muitas vezes eles estão fazendo por vãs repetições, como Jesus fala, mas muitas vezes nós precisamos relembrar, o Senhor, o nosso Deus é único. Escuta, Israel, escuta, igreja, escutem, queridos irmãos e irmãs. Nosso Deus é único. Qual é o seu Deus? Aqui o profeta diz: eis aí o seu Deus. Eis aí o seu Deus. Eis aí o seu Deus na tua palavra, na Bíblia. Eis aí o seu Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que sabe todas as coisas, que é soberano, que é misericordioso, que detém todas as coisas na terra, mas eis aí o seu Deus. Quem é o seu Deus? Em que Deus de fato você tem crido? Eis aí o seu Deus. Resumindo essas passagens agora, primeiro, esperar é reconhecer humildemente a insignificância do homem. Esperar em Deus é reconhecer a insignificância de mim e de você, de todos nós. Reconhecer a nossa insignificância é dependência da significância de Deus. Segundo, esperar em Deus é deleitar-se na grandeza de Deus. Deleitar-se na grandeza de Deus. Você já se deleitou na grandeza de Deus? Se já pela manhã você clamou a Deus e se deleitou que Deus é soberano, que Deus Ele detém todas as estrelas e sabe elas todas pelo nome, como diz aqui no capítulo de Isaías 40, Ele conhece todas as estrelas e nenhuma Ele esquece. Você já se deleitou na grandeza de Deus? Misericordioso, bondoso, criador, sustentador de todas as coisas, onipresente, onipotente. Como diria Agostinho, invisível e mais visível. Infalível. Imutável.
inigualável. Eis aí o seu Deus. Terceiro, esperar é exultar na vida e morte de Cristo Jesus, o Senhor. Preparar o caminho, entender o caminho que seria feito, é exultar a sua vida, exultar o seu coração na obra de Cristo Jesus. Exultar que Ele já fez tudo. Se o próprio Deus entregou o seu Filho em nosso favor, com mais coisas Ele nos dará. O apóstolo Paulo diz isso. Como Ele não dará as demais coisas necessárias? Exultar na obra de Cristo, suficiente. É esperar em Deus. E uma coisa interessante, que aparece um pouquinho antes desse versículo que a gente leu, o Isaías 40 mesmo, vai dizer o seguinte, ali no versículo 27, o profeta fala o seguinte: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel? Ele está indagando, Deus está indagando. O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O que isso significa? Muitas vezes, Israel estava assim, e muitas vezes na nossa vida nós olhamos para Deus como um Deus que não se preocupa, que é tão grande, Ele é tão distante de nós, e é justamente esse o coração que eles estavam aqui, isso que eles pensavam aqui. O meu caminho está encoberto, a minha vida, você não se importa com a minha vida. Deus, a minha vida está assim, 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 e você não se importa, você não tem visto, e é isso mesmo, e eu vou continuar. A tristeza está aqui, a desgraça já aconteceu, as mazelas já tomaram conta da minha casa, do meu trabalho, da minha família, e é isso, o Senhor não se importa. O Senhor não vê, não faz justiça, eu não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo. Esse era o coração de Judá. Muitas vezes esse é o nosso coração. A resposta de Deus vem a seguir. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Muitas vezes nós não entendemos, mas deleite-se que a sabedoria de Deus é insondável. A dor, a angústia, as coisas que nós não entendemos, a sabedoria de Deus é insondável. A doença, a morte, a perca de um emprego, a perca de uma pessoa querida, a sua sabedoria é insondável. A falta de esperança, o medo, a angústia, a sua sabedoria é insondável, Senhor. Uma falta de direção, uma falta de porta aberta, uma porta fechada, a sua sabedoria é insondável, Senhor. Eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda, mas a sua sabedoria é insondável, Senhor. Eu não sei que passo eu dou agora, mas a sua sabedoria é insondável, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Porque Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eis aí o seu Deus.
Eis aí o seu Deus, eis aí o Deus soberano, eis aí aquele que você deve esperar, eis aí aquele que você deve olhar para o seu futuro, eis aí as lentes que você deve colocar nos seus olhos. Esse é o seu Deus, eis aí o teu Deus. Qual é o teu Deus, Israel? Qual é o teu Deus, igreja? Qual é o teu Deus? Que Deus você confia? Eis aí o seu Deus. Muitas vezes nós chegamos ao final da nossa vida, ao cansaço, e essa palavra renovar significa literalmente trocar forças, trocar vestes, trocar, porque muitas vezes não dá, gente, não dá para continuar. Você não tem de onde tirar, você não tem para onde ir, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão porque Ele tem prazer em renovar, porque Ele tem prazer em te dar amor, porque Ele tem prazer em fazer você olhar para as circunstâncias e entender que existe algo além, que depois de uma crucificação existe uma ressurreição. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. A mensagem de hoje entregue a vocês é: recebam o consolo e eis aí o seu Deus. Receba consolo e eis aí o seu Deus. A esperança, ela não estava em terra prometida, a esperança não estava em bênção, a esperança não estava em ganhar ou não ganhar uma guerra, a esperança não estava em dinheiro, em tesouros, em poderio militar, a esperança não está no seu trabalho, a esperança não está no seu status, a esperança não está nos seus carros, nas suas economias, a esperança não está em nada disso, no Ministério da Economia, nas novas notícias, em negócios novos, em vendas. A tua esperança precisa estar no teu Deus, que é: eis aí o teu Deus. Qual é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? A nossa esperança está na rocha eterna. E nessa noite nós precisamos fazer uma oração. Que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Que a nossa esperança esteja em Ti, Senhor. Que a nossa esperança esteja somente em Ti, somente em Ti. Rocha eterna, Pai da eternidade, que passou por impérios, que passou por reis, que passou por filosofias, que passou por crises, que passou por guerras, que passou por deuses e ídolos falsos, que passou por cima de todas essas coisas. A nossa esperança precisa vir de Ti, a nossa esperança precisa vir desse Deus que nós podemos encontrar pelas manhãs, que nós podemos abrir a palavra de Deus e ouvir essa mensagem, que nós podemos deleitar no Senhor, que nós podemos cantar hinos, que nós podemos cantar louvores, que nós podemos orar, porque Ele vai ouvir, porque Ele vai trazer uma direção, porque Ele vai trazer renovo para a sua vida, porque Ele vai trazer novas vestes para a tua vida, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. E é isso que nós recebemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos receber e trazer isso como verdade às nossas vidas, porque tanto eu como você, nós passamos muitas vezes por dúvidas, mas eis aí o seu Deus. Eis aí o seu Deus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. E amar, amém, Jesus. Amém, queridos. Ele é suficiente. Amém. Pode se colocar de pé. Glória a Deus. Ele é suficiente a nós. Ele é suficiente, queridos. E sabe de uma coisa? A melhor coisa de todas. Ele está presente. E Ele te aguarda ansioso para conhecer, para renovar as suas forças. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, Pai.
Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus bom, e nós colocamos a nossa esperança em Ti, Senhor. E o que eu peço nessa noite, Pai, renova nossas forças, Deus. Renova o nosso coração, Deus. Renova a nossa mente, Deus. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós carecemos de Ti, Senhor. Se a Tua palavra diz, eis aí o Teu Deus, nós queremos Te conhecer como nosso Deus. Renova-nos, Senhor. Renova-nos, Deus. Renova-nos, Senhor. Renova-nos para o dia de amanhã. Renova-nos, Pai, para a semana. Renova-nos para o mês. Renova-nos para o final do ano, Senhor. A nossa confiança está em Ti. E em Ti somente está a nossa esperança. E nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.